Você tem ambição na sua vida? Você tem sede de vencer? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu nem programei, mas simplesmente aconteceu. Eu estava passando pelo YouTube, pelo Instagram, e eu recebi esse anúncio aqui, ó, do criador da Growth, tá? São dois irmãos, sócios, e eles agora, depois que venderam, né? A Growth, para quem não sabe, é uma empresa que foi vendida com faturamento de bilhão, parece. Era uma empresa de suplementos, muito famosa, porque ela pegou vários influenciadores grandes. Então, Renato Cariani, o Toguro, o Léo Stronda por muito tempo, né? Outras pessoas também dentro dessa comunidade maromba, desse mundo fitness, né? Que ganhou muita relevância nos últimos anos. Então, eles agora estão, depois que venderam a empresa, né? Existe um contrato quando você faz uma venda, e dentro desse contrato tem um período de tempo que você é obrigado a não atuar no mesmo segmento, porque eles entendem que você já teria vantagem competitiva e aí você poderia estar competindo com as pessoas que acabaram de adquirir. Então isso é um fator muito comum, é um comportamento comum nesses grandes empresários, né? Eles fazem essas cláusulas contratuais. Então os donos da Growth, né, eles agora estão investindo no próprio marketing. Eles estão colocando a cara na internet. Durante a Growth eles não faziam isso, eles deixavam tudo com os influenciadores da marca. Eles focavam em gerir, em crescer o próprio negócio. E agora eles estão divulgando o próprio rosto na internet, estão divulgando a própria história. E esse anúncio específico me chamou muita atenção. Veja aqui comigo, tá? O filho tá me passando. Eu vou comprar um colchão, vou botar dentro do escritório, vou dormir dentro do escritório, não vou mais nem pra casa. Não vai passar, filho. A galera fala, pô, mas daí tu não sabia delegar. Não é que não sabia delegar, é que a gente queria vencer. Não dá pra delegar a vitória, né? Não dá. Olha só, passou gente muito mais capaz por nós. Mas gente muito mais capaz que eu já vi, já falei com, mas nem com metade da nossa vontade de vencer, da nossa fome de vitória. Eu ia pagar o preço que tivesse que pagar, dentro dos meus valores e dos meus princípios, mas eu vou até o fim. E se tu for até o fim comigo, ou eu morro ou tu morre. Sabe aquelas provas do Big Brother lá? Aquele cara que fica até o último na prova lá? Vai ser nós. Pronto. Acho que já dá para entender, né, qual a forma que ele pensa, o que é que ele enxerga como processo para se vencer na vida. Eu não sou assim, de modo nenhum. E era sobre isso que eu queria fazer esse vídeo, né? Hoje em dia a gente passa a ver essas histórias e são pessoas com muita credibilidade, com muita autoridade, né? Então veja, esse cara vendeu uma empresa, eu vou precisar depois da internet, eu coloco aqui durante a edição. Esse cara encheu o bolso de dinheiro, ele já tinha muita grana antes também, né? E eles foram realmente disruptivos. Foram para um mercado que já era muito complicado e eles focaram apenas na parte de e-commerce. Se eu não me engano, a Growth não chegou a ter lojas físicas, né? Era apenas venda online. E os caras construíram um império. E isso, com certeza, é fruto desta determinação que ele demonstrou aqui, né? Desse modo de pensar. Mas eu não tenho essa ambição tão forte e latente em mim, sabe? Talvez em algum momento da vida eu desperte isso, talvez as circunstâncias mudem e eu precise agir dessa forma, mas no momento eu não tenho. E muita gente também não tem. E o problema é que a gente, quando começa a consumir muito esse tipo de conteúdo, né, e até mesmo por pressão da sociedade, veja só, os japoneses, eles morrem trabalhando, né? Tem um termo para isso, tem pessoas que cometem suicídio de tanto trabalhar, que não tem mais a qualidade de vida, apenas vivendo em função do trabalho. Tem japoneses que dormem no próprio trabalho, enfim. Essa obsessão, ela às vezes é tida como regra para você obter sucesso, mas eu não enxergo dessa forma, sabe? É claro que durante um período você tem que se dedicar, e você vai ter que se dedicar muito, principalmente para quem vem do zero, né? Quando você já tem uma estrutura, é muito mais simples, porque, por exemplo, se você falhar, você tem alguém a quem recorrer, sabe? O básico sempre vai estar garantido. Mas quando você vem do zero, realmente isso é muito mais difícil. E qual que é a grande questão aqui? A internet, ela criou uma pressão social da galera workaholic, né? Então você tem que estar o tempo todo trabalhando, você tem que ser o tempo todo produtivo. Isso não é o Caio que está falando, são vários e vários autores dentro da ciência, fora dela também. O Han fala muito disso no livro A Sociedade do Cansaço, de como o trabalho virou uma performance, de como você começa a competir não mais apenas com seus colegas de trabalho para, por exemplo, conseguir uma promoção na empresa, mas você começa a competir consigo mesmo. Então você delega momentos de descanso para você se aperfeiçoar, para você aprender, para você fazer curso, para você fazer mentorias, para você fazer uma planilha a mais, enfim, tudo isso que a gente já discutiu em alguns vídeos aqui nesse canal. E o que eu quero dizer é, você ter uma vida tranquila também é uma ambição, sabe? E eu acho que a grande ideia que eu tenho assim de futuro para mim é ter de fato uma vida tranquila. Uma vida tranquila no sentido de que eu quero ter dinheiro suficiente para que eu possa custear o que eu quiser, não luxos grandes, mas custear o que eu quiser, sabe? Ter um plano de saúde pago, conseguir pagar a conta para familiares se assim for necessário, ter uma casa para morar, ou duas talvez,
E eu não tô falando aqui de casas de milhões e milhões, não. Tô falando mesmo de condições comuns, sabe? Ter um automóvel e principalmente ter qualidade de vida. Porque de nada adianta ter tudo isso de bem material se você não tem qualidade de vida, cara. Não adianta. Pela própria prática clínica mesmo, eu já atendi empresários e atendo alguns ainda, que você vê assim, a pessoa fatura muito, muito alto, a pessoa tem um lucro bom, mas a pessoa vive em função daquilo. Ela não consegue, por exemplo, fazer uma viagem sem sentir culpa, é uma pessoa que não consegue aproveitar os momentos que está com a família, porque fica pensando em fornecedor, fica pensando em cliente, fica pensando em estruturar mais ainda o próprio negócio. E não é que isso seja errado em sua totalidade, né? Porque de fato é uma área muito valorizada da vida daquela pessoa. Mas é uma coisa que eu não quero pra mim. E muitas pessoas também não querem esse caminho, né? Para você empreender, por exemplo, é uma decisão muito difícil que você faz, porque ela exige muito sacrifício. E muita gente acaba se apegando a esse sacrifício como se ele fosse necessário para sempre. Então, por exemplo, esses dois irmãos aqui, eles não precisam mais se sacrificar tanto quanto se sacrificaram, como na época da Growth, sabe? Porque agora eles têm muito mais estrutura, eles já têm contatos, eles já têm verba para financiar as próprias ideias, né? Eles têm o direito de errar agora. Então, acho que esse vídeo é para falar sobre isso, né? Como a vida tranquila, ela parece ser uma afronta a essa sociedade tão performática que a gente vive. Parece que se você tiver uma ambição por ter uma vida tranquila, de ter um telefone mais ou menos, de ter um carro que não é do ano, de ter uma casa suficientemente confortável e espaçosa o suficiente para você, parece que isso é uma afronta, né? Parece que você não está querendo viver a vida como ela deve ser vivida. Parece que se você não faz viagens internacionais a cada 3 meses ou 2 vezes por ano, você não está vivendo. E o Instagram é muito responsável por isso, tá? O discurso, e aqui eu não estou falando desses criadores, muito pelo contrário, eu realmente passei a admirar a história de vida deles, e eu estou falando aqui apenas sobre esse pensamento. Eu não tenho esse pensamento e muitas pessoas não têm, mas a gente costuma sentir culpa por não ter ele, justamente por conta dessa sociedade performática. E outros perfis na rede social, eles utilizam da ostentação como forma de provar o próprio valor. E pessoas em situações mais baixas, numa sociedade econômica, por exemplo, elas tendem a acreditar que tudo é verdadeiro. Já viram aqueles vídeos de hábitos dos milionários? Então o cara acorda 4 da manhã, faz uma banheira de gelo, come um negócio saudável, daqui a pouco entra um monte de reunião, depois o cara tá fazendo uma viagem para fechar negócio com outro empresário, enfim. Boa parte daquilo não é verdade. Boa parte daquilo é apenas um cenário criado para a rede social para depois te vender um produto. Eu falei já, eu tendo empresários, eu sei que isso faz parte do dia a dia deles, de muitos deles. Mas o que eu tô falando aqui é ostentação por ostentação, sabe? É uma tentativa de construção de mérito em cima apenas do bem material que foi adquirido. E você pode conseguir muitos bens materiais ferrando muita gente, dando golpe em muita gente, como existe na internet, né? Existem os black products, se não me engano, dentro do marketing social, né? Aqueles encapsulados, lembra? Muitos influenciadores já ficaram famosos por isso. Então, imagina que eu crio aqui esse encapsulado, que vai te prometer perder 3 quilos em uma semana. Tem gente que cria um produto desse, cria uma página de vendas, joga muito, 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 muito dinheiro em anúncio para vender esse produto, e a pessoa fica ali faturando alto vendendo uma mentira, porque tem gente que cai nisso, né? É sobre isso que eu tô falando, sabe? Sobre essa ostentação excessiva que acaba não fazendo sentido, e ela vai corroborar com essa ideia, porque quando a gente vê um empresário sério falando, cara, eu me dediquei muito, eu abdiquei de tudo da minha vida para o meu negócio dar certo, a gente puxa esse peso para nós mesmos. Mas eu sou relativamente jovem ainda, né? Eu tenho 24 anos, mas eu já entendi que não é essa vida que eu quero construir. Nossa, mas de modo nenhum. Sabe, eu quero ter um tempo quando eu acordar para ter uma refeição com calma. Eu quero estar perto das pessoas que eu amo. Eu quero ter a possibilidade de, em algum momento do dia, se eu não tiver, sei lá, se eu não tiver muito afim de fazer alguma coisa, eu ter a flexibilidade de poder remarcar aquela coisa. Eu tenho vontade de ter momentos de descanso ao longo do meu dia, sabe? Eu não quero esperar 11 meses para ter um mês de férias. Pô, eu quero ter momentos de descanso todos os dias, sabe? Eu quero também ter uma qualidade de vida que me possibilite fazer uma viagem quando eu quiser. Eu não tô falando aqui de gastar rios de dinheiro, não. Eu tô falando de fazer uma viagem pequena, sei lá, de pegar uma praia, de passar 1 ou 2 dias, sabe? Em um Airbnb, por exemplo.
Essa qualidade de vida, ela faz muito mais sentido para mim do que abdicar de quase tudo em função de construir um negócio bilionário ou multimilionário, sabe? A maioria das pessoas no Brasil, elas vão ganhar ali entre 3 a 3.500 reais. E a gente passa muita dificuldade, principalmente porque a gente sabe que esse valor ele não é suficiente se você tem outras pessoas do qual você seja responsável, né? Mas, então veja, não é que eu tô falando que a gente deve se limitar a essa média. A gente deve entender a média, a gente deve buscar subir, ficar acima dessa média, mas a gente não deve buscar a exceção unicamente, sabe? Porque isso pode nos adoecer. Se você é empresário, se você gosta de alguma coisa, você tem que se dedicar a isso. É iminente, mas você também tem que aproveitar a própria vida, porque de nada adianta você construir um império e não aproveitar. Uma coisa semelhante acontece com concursos públicos, né? Por algum momento apareceu muito pra mim, vídeos de concurso, e a galera falava, pô, primeiro você começa com um nível médio, depois você vai pra um nível de ensino superior, daqui a pouco você tenta almejar lá o da Receita Federal, que é como se fosse o suprassumo dos concursos, sabe? Então veja, parece que nunca mais é suficiente, né? Sempre você tem que alcançar o maior patamar possível, sempre você tem que buscar condições ainda muito, muito, muito melhores. O contentamento parece que ele não faz mais parte da vida das pessoas. Isso tudo em função da comparação, que vem sendo divulgada e idealizada, endeusada pela própria internet, né? Basta ver o padrão das pessoas hoje em dia. Se você vai para academia, você posta no Instagram. Se você faz uma corrida, você posta no Instagram. Se você faz uma natação, você posta no Instagram. Se você trabalha, você mostra no Instagram. Você mostra você trabalhando para tentar prospectar clientes. Tudo hoje está muito envolto das redes sociais, né? E é sobre isso que eu quero falar, sabe? Não entenda como eu não quero seguir, eu não quero me desafiar. Muito pelo contrário, eu já faço isso. Mas a grande questão é essa obsessão. Esse comportamento obsessivo é algo que eu não tenho. Eu prefiro, de fato, ter um tempo de descanso e fazer as coisas na medida que elas são necessárias, dar um gás quando for necessário, mas esse nível de idealização, de obsessão, eu realmente não tenho. Se isso vai definir o quanto eu vou vencer na vida ou não, eu não tenho como saber agora, né? Mas eu prefiro me abster e focar, de fato, no que eu posso controlar. Eu lembro muito de um vídeo do Flávio Augusto, né? Ele que foi dono já do Orlando City, ele desenvolveu o WhatsApp, ganhou muito dinheiro vendendo a WhatsApp, que era uma escola de inglês, e depois ganhou muito dinheiro também recomprando ela, porque ele vendeu por um preço muito maior do que o que ele recomprou, e hoje a empresa vale muito mais. Então eu gosto muito de um vídeo dele, muito antigo, que ele fala sobre ter confiança no próprio propósito, sabe? Você deixou morrer dentro de você aquela certeza de que você está lutando por uma coisa que vale a pena, que é o teu sucesso, o teu crescimento. Olha, nada nesse mundo pode mudar o meu desejo e a minha certeza de que eu vou crescer. Inclusive porque eu cresci até hoje e eu vou muito mais. Nada nesse mundo vai me convencer de que eu não sou capaz de vencer qualquer barreira que se apresente na minha frente. Nada nesse mundo. Nada, ninguém é possível e é capaz de me convencer de que na hora que eu quero, eu bato na mesa, ó, e mudo qualquer situação. Mudo qualquer situação e pego para acontecer. O que vocês decidirem vai ser concretizado. Onde todo mundo tem a ganhar. Você não quer ter teu espaço? Você não quer ter tua chance de crescer? Ou você lutou a troco de nada, até hoje? Você nadou para morrer na praia? Você deu para perceber que a capacidade que existe dentro de você, na hora que você decidir, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira impressionante. Ter confiança na própria ideia, no próprio estilo de vida, no que ele quer alcançar para a vida dele. Se eu conseguir achar esse vídeo, eu vou colocar aqui na edição. Eu acho que esse é um pensamento muito bacana. Eu não quero fazer com que o trabalho seja o motivo da minha vida, sabe? Não, cara, a gente tá vivo, a gente tem que experienciar esse mundo, a gente tem que aproveitar as condições que esse mundo tem. Se você não tiver convicto do que você quer para a tua vida, dos objetivos, de qual a base do teu alicerce, você cai nesses papos, você cai nessa pira e você começa a se frustrar, você começa a se castigar por não estar alcançando uma coisa que é praticamente irreal, né? Tudo isso demanda um tempo. Então veja, não foi 1 ou 2 noites sem dormir que esse cara passou, foram várias. Ele demorou um tempo para construir e consolidar a própria marca. E é justamente sobre isso, né? Eu entendo que esse esforço é necessário, mas eu não quero extrapolar no esforço. Eu quero achar formas de maximizar o meu ganho, mas que sejam compatíveis com o que eu acredito que eu entrego. E eu quero achar formas também de conseguir aproveitar a vida ao longo do meu dia, sabe? Não apenas esperar o final de semana, não apenas esperar uma viagem específica, 1 mês para tirar de férias. E eu gosto muito também da perspectiva do professor Wilson.
Durante o podcast que a gente gravou, ele falou que passou ali 10 a 15 anos da vida dele trabalhando bastante. Mas ele tinha um discernimento muito bom, sabe? Então, conforme ele ia conseguindo alcançar os patamares que ele queria, ele ia conseguindo aproveitar mais a vida. No sentido de que reduzia horas de trabalho, no sentido de que ele adquiria um bem material que ele queria, né? Isso tudo foi possibilitando ele adquirir conhecimento, adquirir experiências, adquirir cultura. Eu acho essa perspectiva de vida muito legal, sabe? A maioria dos empresários vão fazer você acreditar que o esforço ele é 100% necessário, quando na verdade não. Você precisa de estratégia. Eu sei que eu falando isso é difícil de acreditar porque eu ainda não tenho um portfólio, não tenho ainda uma grande conquista para mostrar às pessoas, né? Essa ostentação, por exemplo, que é muito comum nas redes sociais, eu não tenho ela. Mas eu já conheci com pessoas que desenvolveram negócios muito lucrativos e eles falam muito sobre isso, né? É tanto que um empresário, quando ele chega num grau de sucesso muito alto, ele não está mais no operacional, ele está puramente na parte estratégica. E muita gente acaba criticando esse público justamente por conta disso, né? Falando, pô, você não trabalha, você só faz reunião, você só faz viagem. Não, é o trabalho que é necessário ser feito em alguém que está naquela posição, sabe? E é justamente aí que eu quero chegar. Talvez achar formas, né, de fugir um pouco dessa rota, de ter qualidade de vida enquanto eu construo algo que faz sentido para mim, enquanto eu me dedico. E como é que você pode se dedicar a algo sem se matar por esse algo? Aproveitando o tempo que tu tem. Lembrando sempre da máxima do Sêneca, né? Apressa-te a viver bem. Então, é tentar achar a melhor forma de aproveitar o tempo que você já dispõe, né? Para que você consiga dormir bem, para que você consiga aproveitar com as pessoas que importam na sua vida, enquanto você constrói algo que você valoriza e que também possa trazer um retorno positivo para as outras pessoas. O conceito de Ikigai aqui se encaixa bastante, ele é muito útil. Eu acho que o vídeo já está um pouco longo, então não vou entrar nesse conceito de Ikigai agora, mas fica a sugestão para você pesquisar, tem vários vídeos no YouTube sobre isso, ou então pegar uma transcrição de uma inteligência artificial, por exemplo, já vai dar uma boa base. Tem até um livro sobre Ikigai que eu quero ler, depois eu posso até colocar aqui a recomendação para ele, para vocês, tá certo? Então comenta aqui, você é assim que nem eu, você sente que tem essa necessidade de obsessão por atingir objetivos, por acumular muito patrimônio, ou você acredita que dá para se chegar numa qualidade de vida boa, no qual você não precisa depender exclusivamente do teu trabalho, no qual você desenvolve outras fontes de renda, rendas passivas inclusive, e que você consegue aproveitar o teu dia enquanto você faz algo que tem sentido para você. Me conta um pouco sobre o que tu pensa sobre isso, pratica o autoconhecimento, curta esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que podem gostar também desse tipo de conteúdo e continua aqui me seguindo, porque eu tô no caminho, tô no projeto, né, que eu criei para mim mesmo, de 30 dias postar vídeo no YouTube em sequência. Eu não sei como é que vai ficar depois disso, se o algoritmo do YouTube vai se acostumar com isso e vai depois começar a cortar alcance, mas enfim, eu não tô tão preocupado com isso nesse momento, sabe? Eu só quero desenvolver em mim essa percepção de que, cara, eu consigo manter uma constância e consigo manter assuntos relevantes para outras pessoas dentro da plataforma do YouTube, e isso por si só já é uma espécie de esforço, né? Mas veja só, não é o esforço que eu vou deixar de dormir, não é o esforço que eu vou deixar de fazer a minha atividade principal para cumprir em cima dele. Eu estou tentando ajustar essa nova habilidade, esse novo investimento que eu estou fazendo no tempo que eu já disponho no meu dia a dia, sabe? Sem prejudicar a minha qualidade de vida. Então, acho que esse é o resumo do vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!